Boa noite a todos os irmãos que aqui vieram na noite de hoje, a casa cheia, bonita, bem colorida, que sejam sempre bem-vindos a essa abençoada casa, né? E agradecemos também aos desencarnados que vieram na noite de hoje, nessa casa, para receberem tudo aquilo que necessitam. Para nos harmonizarmos, vamos pedir ao nosso irmão Renato que faça a leitura numa página. Boa noite a todos. Do livro Pai, perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo Espírito do irmão José. Palavra agressiva. Infelizmente, poucos são os que, quando ofendidos, levam em consideração o estado emocional de quem nos ofendeu. Quem nos fere ou magoa, embora faça aparentar equilíbrio e frieza, nunca está em seu juízo perfeito. Aquele que te agride revela por fora como se encontra por dentro. Quem toma a iniciativa de atacar alguém é sempre o mais frágil e doente. Não aceites as provocações do mal, ignorando-lhe as artimanhas para enredar-te em suas teias de som. Não te esqueças de que o efeito de toda palavra agressiva terá a exata duração da importância que a elas conferires. Agradecemos ao nosso irmão Renato pela leitura dessa página e para que possamos nos harmonizar de uma forma ritualística, vamos fechar nossos olhos para assim podermos sentir a presença dos nossos irmãos da espiritualidade superior que se encontram no ambiente nessa noite. Pai amado, agradecemos a oportunidade de podermos estar nessa abençoada casa e assim, Pai amado, continuarmos a aprender e compreender a doutrina do nosso querido Mestre Jesus. Divino Mestre, agradecemos todos os ensinamentos que recebemos, iremos receber. Agradecemos aos nossos queridos mentores que nos orientam e pedimos aos nossos queridos mentores que na noite de hoje possam nos intuir para bem entender e compreender a mensagem deixada pelo nosso irmão. Que assim seja. Temos a grata satisfação de apresentar o nosso irmão, que vem de uma casa bastante distante, né? Uma porta daqui. Ele é trabalhador da nossa casa, né? E na noite de hoje ele irá nos brindar com o tema Deixem aos mortos enterrarem seus mortos. Então, com a palavra, o nosso irmão Jorge Luiz, trabalhador da casa. Nosso boa noite a todos, aos presentes e aos nossos irmãos da internet. Como já foi declinado, o tema deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar. Anunciar é promover o conhecimento, é divulgar. O reino de Deus. Isto está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60, em Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22, e é justamente o Evangelho de Lucas que está lá, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Bem, nós temos duas possibilidades de interpretar o que Jesus colocou aqui. A primeira é literal, né? Vem do latim, litera, que significa letra. Então, está escrito, pronto. Mas não discute, Jesus falou, Lucas e Mateus escreveram, é isso aí. Não tem outra análise possível. A outra é filosófica. Vamos ver o que a análise filosófica
traz de possibilidade. Interpretação filosófica. A interpretação filosófica é um processo fundamental para compreender e analisar textos. Ela envolve a análise cuidadosa e crítica de um texto, buscando entender o seu significado, as ideias apresentadas e as relações entre elas. A interpretação filosófica não se limita apenas a compreender o que o autor quis dizer, mas também a refletir sobre as implicações e as possíveis interpretações do texto. Bom, visto isso, a gente vai colocar isso aqui em banho-maria, já que estamos quase no inverno, que pesa o calor de hoje, mas banho-maria. E vamos ver uma pequena incursão, fazer uma pequena incursão nos atos fúnebres ao longo da história. O túmulo mais antigo descoberto data de 12.000 anos. Isso foi justamente quando deixamos de ser caçadores-coletores e nos tornamos agricultores. Então, há 12.000 anos, o primeiro túmulo. É de uma senhora de 50 anos. Foi descoberto esse túmulo ao norte de Israel. E tem um detalhe que chama a atenção. Ela foi enterrada com um cãozinho. Significa que há 12.000 anos os cães são domesticados. Bem, passando um pouquinho, pouca coisa. 12.000 anos, há 4.700 anos. Um voo rápido, assim, tranquilo. Então, de 4.700 anos a 300 anos antes de Cristo, os egípcios já tinham rituais complexos a respeito da morte. Eles sabiam que a morte desprendia do corpo no momento da morte. Vejam só. Eles sabiam disso há 4.700 anos antes de Jesus. E hoje há companheiros que não sabem disso. Né? Se a gente for fazer uma pesquisa, no nosso Brasil, que é dito como um país cristão, vamos ver alguns companheiros que não sabem disso. Os egípcios sabiam disso há 4.700 anos, antes de Jesus. Se botar mais 2.000 anos, isso dá só 6.700 anos. Pouca coisa. A alma, né? O quê? A alma se desprendia do corpo. Sim, a alma se desprendia do corpo. Eles já sabiam, e às vezes nós, alguns companheiros, não sabem. Então, a morte seria esse estágio de mudança entre o estado encarnado e o desencarnado. Havia uma grande preocupação, por isso que eles tinham uma grande preocupação em conservar o corpo. Porque eles pensavam, poxa, a alma vai precisar do corpo para continuar a viver bem. Então, por isso, eles ficaram especializados em mumificar corpos. Né? Há pouco tempo, inclusive, deve existir várias múmias egípcias em perfeito estado de conservação. E o coração era algo muito importante. Por que eles tiravam o coração e secavam completamente o coração? O coração era a sede da alma para os egípcios. A sede da alma estava no coração. Só que, ao secar o coração, o que ocorria? Ele se tornava mais leve. E eles tinham um julgamento após a morte que o coração tinha que pesar tanto quanto uma pena. Então, eles faziam um truque, eles tiravam o coração, botavam uma outra situação lá no lugar e botavam o coração ficar seco, para ficar leve. Porque se ele pesasse, o indivíduo seria condenado nesse julgamento. O julgamento, Osíris
coordenava o julgamento com mais 42, diríamos, deuses egípcios. E aí, nesse julgamento, o indivíduo, se o coração dele pesasse menos que uma pena, ele iria continuar. Se pesasse mais que uma pena, ele sofreria uma segunda morte. Seria devorado por um deus em forma de crocodilo. Então, logicamente, que o pessoal era instruído a como se comportar nesse julgamento. Inclusive, o livro dos mortos é para isso. Cada indivíduo egípcio que morria levava um livrinho dos mortos para saber se comportar lá no julgamento. Para não irritar os deuses, porque se irritasse os deuses, bom, estaria condenado. Bem, não estando condenado, passando pelo julgamento, ele era levado a uma situação de sombras. E lá ficaria. O tempo não se sabe. Só que, durante o dia, do amanhecer ao pôr do sol, ele teria condição de visitar a família. Vejam só. Então, durante o dia, então o pessoal diz, uma penada de noite. Não. A alma dos egípcios era durante o dia que eles tinham permissão para visitar os familiares. Depois de ter passado pelo julgamento. Então, começamos a entender por que eles cuidavam tão bem do corpo. Inicialmente, eram só as grandes autoridades, faraós, né? Deixaram para nós pirâmides. Até hoje, a gente se encanta com as pirâmides. Mas depois isso passou para o povo todo. É claro que o povo mais humilde, egípcio, não tinha condição de fazer uma mumificação classe A. Mas eles faziam o quê? Eles secavam os intestinos e, com o tempo, todo o corpo ia ficando seco. Depois envolviam em panos e o indivíduo também durava muito tempo. Ou seja, tinha essa pré-condição de qualquer egípcio de ir para o julgamento, passar pelo julgamento e continuar interagindo com a sociedade. Isso é importante, porque quando o indivíduo voltava para visitar os seus familiares, ele interagia. Interagia com os familiares. Isso há 6.700 anos, gente. E hoje ainda a gente não sabe disso. Muita gente não sabe, não, mas morreu, sumiu. Não, não sumiu. Bem, nós vamos pular um pouquinho. Vimos os egípcios e vamos ver agora o pessoal do Oriente. Depois a gente volta novamente para o Ocidente. No Oriente, no Japão, como é que o pessoal cultua a morte dos seus entes amados? Bom, aqui no Brasil, não agora, mas quando eu era guri, pequeno, no Arrabalde de Porto Alegre, pouco tempo, faz ontem isso, as pessoas vestiam-se todas de preto. Tinham que demonstrar o luto. Hoje não, as pessoas não fazem mais isso, né? Então, o luto no Japão, até com a situação ocidental que está chegando ao Japão, alguns se vestem de preto. Mas, na realidade, o luto no Japão é de branco. Por que de branco? Porque o branco simboliza a paz. Então, eles buscam estar em paz, envolvendo em paz o ente amado que faleceu. Vejam só. Se as pessoas vestirem-se de branco aqui no Brasil, muita gente vai estranhar. Logicamente que as famílias têm liberdade de vestir qualquer cor lá.
mas a tradição é vestir branco. Lá, como no Brasil, inclusive a Igreja Católica faz isso, missa de 7º dia, no 21º dia também, 49º dia e no 100º dia. Eles também fazem ações para o ente amado que desencarnou. Na China, o indivíduo que desencarnou ou faleceu poderá retornar à sua casa 7 dias depois do falecimento. E para que o chamado defunto não se perca, o pessoal coloca plaquinhas vermelhas na entrada da casa para que o indivíduo que faleceu não se perca. Então, 7 dias depois do seu falecimento, ele pode retornar ao seu lar. E o pessoal, inclusive, joga farinha no chão para ver se capta a marca do seu ente amado que voltou para o lar. Então, estamos vendo que no Ocidente, no Oriente, o pessoal tem a ideia bem clara que a vida continua depois do falecimento. Na China, a grande maioria dos falecimentos não são sepultados, são cremados. Mas a cinza da cremação, ela sim é depositada num túmulo. Os hindus também fazem a cremação, a maciça maioria, porque eles pensam que através da cremação a alma vai se libertar. Então queima o corpo e a alma se liberta. Então, nós vimos que os egípcios faziam toda aquela situação com os corpos. Bom, na mesma época, a Grécia não fazia mumificação, mas fazia algo parecido. A Roma copiava, que a Roma copiou muita coisa da Grécia. Copiava, inclusive, o funeral grego. Eles colocavam, inclusive, moedas nos olhos e na boca do defunto, para que o defunto pudesse pagar o Caronte, que era o barqueiro que remava no rio Aqueronte para o Hades, que era o setor que os mortos ficariam. Então, para poder pagar essa travessia, eles colocavam moedas nos olhos e na boca. Então, o defunto estava resolvido, né? Pagaria, não teria problema, não ia ficar inadimplente pela viagem, não ia ficar vagando. Né? Em Israel, na época de Jesus, algo semelhante, com exceção das moedas. Então, o corpo do defunto era lavado, era envolvido com essências de nardo, mirra e aloé, e depois envolto em panos. Eu acho que todos nós já vimos isso em filme, né? Do lado de Lázaro, Jesus, e Lázaro estava envolto em panos. Né? Depois disso, o indivíduo era levado para a sua casa e ficava lá cerca de 8 horas para a visitação dos familiares e dos amigos. Depois, no cortejo fúnebre, os familiares tinham o costume de rasgar as roupas para dizer, para expressar o seu sofrimento. Todos nós já assistimos também filme de Jesus sendo sepultado. Então, não era só Jesus que era sepultado assim. Todos os hebreus eram sepultados assim. Não era um túmulo pequenininho, não era um túmulo grande,
se fazia uma mesa robusta no meio, se colocava ali o corpo, né, enrolado nas faixas, e se colocava uma porta pesadíssima de pedra para que os animais não entrassem e não perturbassem o corpo. Então, todos os hebreus na época eram sepultados assim. Bem, nós temos que ver agora a história do velório. Velório é esse tempo, né, que o indivíduo fica velando o indivíduo que morreu. Como é que começou o velório? O velório remonta à Idade Média. Inclusive, em algum momento da Idade Média, no início, e isso eu acho que até hoje alguns povos faziam festas, né? Davam comida para o morto e ficavam fazendo festa ali ao redor. E em 1253, salvo engano, a Igreja Católica proibiu. Não, nada de festa. Mas algumas ações continuaram, como o velório. Por que que na Idade Média foi instituído o velório? Porque o pessoal bebia bastante bebida alcoólica. Bastante. E tomavam isso em copo de estanho. Então o pessoal adormecia que ninguém conseguia acordar. Muita gente foi enterrada viva. E daí arrumaram um jeito para ir. A gente coloca o chamado possível morto em cima lá de uma mesa e ficamos velando. E por que velando? Porque na época não tinha luz elétrica. A pessoa ficava velando, segurando uma vela, botando uma vela ali. Então, por isso, velório. Para evitar, né, que alguém fosse enterrado estando vivo. Bem, já vimos uma pequena história da situação, da ação nossa em relação aos mortos. Então, agora a gente pode voltar ao foco principal. Não é? Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso parece assim, se a gente olhar a letra, interpretando a letra, parece um absurdo, né? Jesus, que algum tempo atrás tinha chamado a atenção dos judeus, que eles só faziam oferendas, mas não cuidavam direito dos pais, como é que Jesus ia querer que um filho não enterrasse seu pai? Se a gente ficar só na letra, fica um tanto estranho. Mas se a gente for buscar a interpretação lá no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, ela fala a respeito desse jovem. Esse jovem era filho único. E lá em Israel, nessa época, se o filho não demonstrasse extremo abatimento, sofrimento no enterro de seu pai, ele não iria herdar a herança. A herança ficaria para o Estado de Israel. Então ele tinha essa preocupação. Vou perder a herança? Não, para aí. Jesus, 5 minutos aqui eu saio, vou lá, pego a herança. Então, Joana de Ângeles nos diz isso. Então, Jesus, lendo o jovem, vejam só que ele disse, deixa aos mortos, sinal que esse jovem não era morto para as coisas do espírito. Então, ele que já tinha acordado para as coisas do espírito,
deixasse a herança, as coisas materiais, para quem não tinha ainda acordado para as coisas do Espírito. É isso que Jesus coloca, fazendo uma interpretação filosófica e não literal. Mas vamos fazer algumas perguntas hoje, pessoal. O pessoal está com vontade de responder, eu estou sentindo isso. Vamos supor que Jesus viesse aqui, estivesse aqui, e nos convidasse para segui-lo. E todos nós estivéssemos na casa dos 20 anos. Todo mundo gostou, quem passou dos 20 anos. Todos nós estivéssemos na casa dos 20 anos. E o nosso pai tivesse falecido e deixado uma pequena herança, 100 milhões de reais. E daí Jesus disse, por favor, me sigam. Quem de nós iríamos seguir Jesus imediatamente? Não precisam responder, por favor. Só pensem. Vejam só que a situação do jovem, e ele seguiu Jesus. Ele deixou a herança. E isso foi há 2000 anos. E nós, 2000 anos depois, iríamos... Peraí, que coisa... Não, peraí, Jesus. Primeiro eu vou lá pegar a herança, depois eu penso... Né? Então vejam que tem situações que nós temos que pensar. Estamos valorizando mais as situações materiais ou as situações espirituais? Porque para anunciar o reino de Deus é uma situação que vai conosco até o final dos tempos. Uma herança de 100 milhões de reais só vai conosco se for até o túmulo. Se for, porque às vezes o indivíduo pode perder antes. Então vejam só como a gente ainda tem julgamentos equivocados. Basta Jesus nos fazer uma pressão que a gente já... O que é isso? Mas vamos voltar hoje à situação do velório. Qual a principal função do velório hoje? O pessoal pode continuar bebendo muito, mas não toma mais em copo de estanho, não vai ficar dormindo. Posso fazer uma pergunta? Pois não? É que no copo de estanho, junto com o álcool, formava uma substância que eles Formavam exatamente. dormiam mais, né? Dormiam mais. Então, por isso que, pelo menos foi o que eu estudei, né? O que eu li. Então, por isso que tinha muitos que eram enterrados vivos. Então, eles velavam, porque muitos acordavam, Sim. né? Ou não tinha bebido o suficiente para morrer, né? Que o estanho forma uma química Sim. com álcool, né? E dava toxicidade. Exatamente. Então, qual a principal função do velório? Não é mais salvar os companheiros do estanho e do álcool. Encontrar os velhos amigos. Os velórios, hoje em dia. O velório é justamente isso. Propiciar aos parentes e amigos uma despedida do defunto. Só que Jesus, lá nessa situação, ele faz uma outra interpretação. Porque, na realidade, o que nós guardamos do ente amado falecido não é aquele corpo no caixão. Nós guardamos as lembranças de uma vida. É isso que Jesus também nos chama a atenção. Aquilo ali é um corpo. Devemos respeitar, lógico, mas é um corpo. O ser amado já se desprendeu dali. Então nós temos que guardar as lembranças que temos do ser amado.
Alguns vão dizer assim, tá bom, eu guardo as lembranças. Mesmo assim, eu fico em sofrimento. Isso é natural. O luto é natural, gente. Não vamos pensar que somos espíritas, que estamos imunes ao sofrimento, à saudade da separação. Não. E isto é bom. Quando nós temos saudades de alguém, sinal que esse alguém foi importante para nós. Fez coisas boas para nós. Ah, claro que isso tem que ser trabalhado para o indivíduo não ficar extremamente preso a esta situação. No início, sim, e depois vai, assim, diminuindo aos poucos, justamente nessas lembranças do passado. Ou seja, o indivíduo se desapega daquele ser que estava presente e permite que aquele ser vai ter uma outra oportunidade. Talvez até auxiliando ele mesmo, mas liberto para agir muito mais amplamente do que agia antes. Tem uma frase que diz: quem ama, liberta. Então nós temos que aprender isso. Amar e libertar o ser que amamos, para que continue na sua jornada evolutiva. Assim como nós buscamos continuar na nossa jornada evolutiva, os companheiros que nos cercam, nossos entes amados, também devem ter esta mesma oportunidade. Então, vamos ter saudades, vamos curtir o luto, sim. Mas vamos pensar no ser que partiu, que precisa do nosso pensamento equilibrado. Porque é um momento de fragilidade, o momento da morte. É um outro nascimento. A diferença é que o indivíduo nasce pequenininho, é engraçadinho, né? É um indivíduo normalmente desencarna adulto. Mas os companheiros, os familiares que antecederam aquele familiar hoje desencarnante, estão lá também a recebê-lo. Às vezes o pai, a mãe, um outro amigo. Então, quem desencarna não está sozinho. Não. Por isso, o velório é importante. Os indivíduos participantes do velório pensar bem, emitir bons pensamentos, possibilitando assim que os espíritos que cuidam dessa situação do desencarne tenham boas condições de trabalho. No velório, é preferível que tenhamos pouquíssimas pessoas que pensem bem em relação ao defunto, do que termos uma multidão que não tem o mínimo respeito para com o defunto. Estão ali falando de negócios e outras coisas, atraindo, às vezes, entidades perversas para o ambiente. Então, tenhamos isso em mente. Todos nós, enquanto encarnados, não nascemos para a semente. Vamos desencarnar, os nossos entes amados também. Mas saibamos pensar nessa situação. Às vezes nós pensamos que somos imortais na matéria. Não, nós somos imortais enquanto espírito. Na matéria nós vamos perecer várias vezes. É isso que devemos pensar, nos preparar. E como é que nos preparamos para morrer? Eis a questão, como é que nos preparamos para morrer? Vivendo bem. Fazendo que nem o jovem. Seguindo Jesus. Pronto. Vamos nos preparar bem assim para morrer. E vamos solicitar que Jesus, o nosso Senhor e Mestre,
envolva todos os companheiros, nossos familiares e companheiros que nem conhecemos, que estão passando pelo desencarne. Nós poderíamos adotar isso como uma prática do cotidiano. Nas nossas preces diárias, onde nós pedimos muito, inclusive, lá os 100 milhões de reais, né? Não vamos parar de pedir 100 milhões de reais, não, se Deus der, né? Mas vamos começar a colocar situações nas nossas orações, como solicitar que a paz do Mestre envolva todos os companheiros que estão desencarnando naquele dia. Isso vai demorar 30 segundos a mais da nossa oração. E vamos fazer um bem danado. Então, que possamos viver bem a situação do velório, quando ele chegar, e nos prepararmos para a nossa morte, quando ela chegar, vivendo bem. Muito obrigado. Mais uma vez, então, agradecemos a presença de todos os encarnados que aqui vieram na noite de hoje. Agradecemos também aos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos. Agradecemos ao Jorge pela explanação de hoje, pela lição de hoje. Esperamos que todos tenham entendido e compreendido o que o seu Jorge explanou na noite de hoje. Quem tiver alguma pergunta, tem um vídeo no Facebook, né? E o seu Ney responde a todas as perguntas na hora. Tá bom? Então, para encerrarmos a doutrinária da noite de hoje, alguns avisos antes. Nós informamos que o passe não é obrigatório, né? O passe é na sala dos fundos, e depois da prece, convidamos quem quiser tomar o passe ou receber o passe, que se dirija. Tem alguém ali na porta que vai coordenar a fila. Então, gentilmente, pedimos ao São Jorge que faça a prece de encerramento na noite de hoje. Então, convidamos a todos para fazermos a prece de encerramento dessa parte dos trabalhos. Amado Mestre Jesus, possamos nós que o negamos há 2000 anos, agora mais conscientes, equilibrados, aceitarmos o seu convite e seguir as suas pegadas. Que a tua paz envolva a todos nós. Que assim seja.